Olá pessoal, nessa aula a gente vai tratar de um assunto que se chama coordenadas em relação a uma base. É o que está na seção 7.11 do livro de vocês podem acompanhar por lá o conteúdo na íntegra. Bem, o que a gente está estudando, capítulo 7, que trata de bases e dimensões de espaços vetoriais, e na aula de hoje a gente vai encerrar o que nós estamos vendo com relação a isso. Nós vimos nas aulas anteriores o que é uma base de um espaço vetorial, o que é a dimensão de um espaço vetorial e estudamos basicamente os espaços fundamentais de uma matriz, vimos como encontrar bases para os espaços fundamentais, para o espaço linha, para o espaço coluna e para o núcleo de uma matriz. E na aula de hoje a gente vai falar então sobre bases de espaços do R2 e do R3. A gente sabe que originalmente o R2, desde que a gente começa a estudar o plano cartesiano, uma base para esse espaço vetorial é uma base que é formado pelos vetores 1, 0 e pelos vetores 0 e 1. E esses vetores eles são chamados de vetores canônicos e a gente representa eles, ou o livro apresenta eles como sendo os vetores E1 e E2. E a gente sabe que eles são uma base para o espaço R2 porque todos os vetores que pertencem ao plano, eles podem ser escritos como uma combinação linear desses dois vetores aqui. Então, por exemplo, se eu tiver o vetor 2, 1, eu vou chamar de V aqui 2, 1, o vetor 2, 1, ele vai ser esse vetor que está aqui, certo? E a gente sabe que esse vetor aqui ele pode ser escrito como sendo duas vezes o vetor 1, 0, mais uma vez o vetor 0, 1. E qualquer vetor que eu tenha nesse plano aqui, ele pode ser representado como uma combinação linear desses dois vetores E1 e E2. Então, se eu tiver, por exemplo, o vetor menos 3 e 2, da mesma forma, que é esse vetor que termina aqui, a gente sabe que o menos 3 e 2, ele pode ser representado como sendo menos 3 vezes o vetor 1, 0, mais duas vezes o vetor 0, 1. E aí, esses valores que a gente tem aqui, que estão multiplicando os vetores que formam a base do espaço, eles são chamados de coordenadas dessa base. E a gente está muito acostumado a trabalhar com essa base que é formada por esses vetores que estão aqui, porque é muito fácil nessa base de encontrar as coordenadas de um vetor, de fazer representações geométricas e tudo mais. Só que a gente viu que existem várias bases para um mesmo espaço. E para que eu tenha outra base, basta que eu mostre que essa base é formada por vetores que são linearmente independentes e por vetores que geram um determinado espaço, e nesse caso o espaço que a gente está tratando é o R2. Então, a gente poderia ter outras bases para o R2, e essas outras bases para o R2 são todas formadas por conjuntos de vetores, de dois vetores que sejam linearmente independentes. Então, eu vou mostrar para vocês uma outra base para o R2, que eu vou chamar de uma base alternativa. E essa base ela vai ser formada pelos vetores V1, que vão ser o vetor 1, 1, e pelo vetor V2, que vai ser o vetor menos 1 e 1. Então, ao invés de eu considerar esse vetor aqui e esse vetor aqui como sendo as bases para o meu espaço, ou como sendo os vetores que vão gerar essas retas aqui, que vão me ajudar a me localizar no meu espaço, agora eu vou utilizar outros dois vetores, e esses dois vetores são esses dois aqui, ó. Esse vetor aqui, que é o vetor 1, 1, e esse vetor aqui, que é o vetor
menos 1 e 1. E a gente vai utilizar esses dois vetores aqui como sendo vetores para uma base nova do R2. Então, por exemplo, se eu continuar essa reta aqui e continuar essa reta aqui na direção dos vetores V1 e V2, eu vou ter um novo sistema de representação para os meus vetores. Então, eu vou chamar isso aqui de um x', que vai representar o meu novo eixo x, e isso aqui eu vou chamar de um y', que vai representar o meu novo eixo y. E aí, se a gente virar isso aqui, a gente vai ver que isso aqui também é um sistema de coordenadas que é ortogonal, nesse caso, e a gente pode verificar que eles são ortogonais fazendo o produto escalar entre esses dois vetores que estão aqui. Mas os vetores agora, eles vão ser representados de uma forma diferente nessa base aqui. Então, essa base aqui, ela tem como direção esses vetores que estão aqui. Então, ela não vai ser dividida desse tamanho aqui, de 1 em 1, que é o tamanho desse vetor aqui e o tamanho desse vetor aqui. Cada um desses tracejadinhos que a gente marca aqui para marcar as coordenadas com relação à base, agora eles vão ter o tamanho desse vetor aqui. E o tamanho desse vetor aqui não é mais 1, né? O tamanho desse vetor aqui é o módulo desse vetor aqui. E o módulo desse vetor, vamos lembrar que é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, ou seja, raiz de 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, isso aqui, a gente pode verificar que ele vai estar dividido de 1,4 em 1,4. Então, eu vou marcar aqui 2,8. E aí, é mais fácil indo de 1,4 em 1,4 do que... Oh, droga. Aqui, 1,4, esse não existe. Depois, 2,8 aqui. E aqui eu teria uma marcação de uma unidade na direção do eixo X, 2 unidades, 3, 4... E poderia fazer a mesma coisa na direção oposta, que seria a direção negativa, né? Então, aqui eu teria menos 1 e aqui menos 2. E da mesma forma, eu estou considerando isso aqui como a direção positiva. Então, se aqui está o 2,8, aqui eu tenho 1,4... 2,8 aqui, então aqui 1,4, 1,4, e aí eu vou marcar aqui 1,4, 2,8, 4,2 e assim por diante. E aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 na direção positiva e menos 1, menos 2, menos 3 na direção negativa. Então, considerando essa nova base, digamos que eu vou chamar essa base aqui de base B', para combinar já com o que a gente tem. E eu quero representar um vetor na base B', que é o vetor 2 e 1 nessa nova base, certo? O vetor 2 e 1 nessa nova base, para a gente encontrar ele, a gente vai fazer de uma forma semelhante ao que a gente tinha quando a gente tinha essa base azul, que é a base tradicional. Se nós fôssemos representar o vetor 2, 1 na base antiga, nós andaríamos 2 unidades na direção do eixo X, e aí subiríamos uma unidade na direção do eixo Y. E é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Então, só que a gente está trabalhando com uma outra base. Então, a gente vai andar 2 unidades na direção do eixo X novo. Esse X novo representa a direção do primeiro vetor da base, né? Assim como isso aqui representa a direção desse vetor aqui. E aí a gente vai subir uma unidade paralelo ao vetor da outra base. Então,
nós teríamos isso e isso aqui. E a partir disso, nós teríamos que esse vetor 2, 1 nessa base aqui, ele vai ter essa representação aqui. Esse aqui é o vetor que eu vou chamar até de V1 na base B. Da mesma forma, eu poderia ter um outro vetor que seria, por exemplo, o vetor V2 nessa base B'. O vetor V2 nessa base B' eu vou considerar como sendo o vetor 0,3. Ou seja, 0 unidades na direção do primeiro vetor, mais 3 unidades na direção do segundo vetor. Então, 0 unidades na direção do primeiro vetor, mais 3 unidades na direção do segundo vetor, vou ter um vetor que termina aqui. Então, este daqui vai ser o vetor V2 na base B'. Então, percebam que os vermelhos eu estou marcando, estou relacionando a essa base que eu estou chamando de base nova, e os de lápis é o que eu estou trabalhando na base do R2 tradicional, na base canônica, que tem esses vetores 1, 0, 0 e 1, como sendo os vetores que geram essa base. E aí, então, eu estou fazendo esses desenhos para mostrar para vocês que podem existir diversas bases para a gente representar os vetores de um espaço vetorial, como é o espaço do R2. Eu estou fazendo isso no R2 porque é fácil de visualizar isso no plano, né? Mas isso serve para qualquer dimensão, obviamente. Então, qual que é o problema dessa aula de hoje? O problema dessa aula de hoje é, então, visualizar um vetor que está numa base e saber quais são as coordenadas desse vetor em uma outra base. Então, por exemplo, eu tenho esse vetor V1 aqui. Esse vetor V1, na base vermelha, que é essa base nova, ele tem coordenadas 2, 1. Mas na base antiga, que é a base azul, a base canônica, ele tem as coordenadas que são alguma coisa próximo de 1 e de 3. Da mesma forma, esse vetor que está aqui, o segundo vetor vermelho que a gente representou, ele nessa base aqui, ele tem coordenadas 0 e menos 3. Mas na base antiga, que é a base azul, se eu for olhar as coordenadas dele, as coordenadas deles vão ser menos 3 para x e 3 para o y. Então, esse vetor aqui na base nova tem coordenadas 0, 3. Mas na base anterior, ele tem coordenadas menos 3 e 3. E aí, e esse aqui que eu vou colocar que é o vetor 2 nessa base aqui, só para a gente ter um link lá em cima. E aí, qual é o problema de hoje? O problema que a gente quer estudar hoje, então, é como representar os vetores em bases diferentes. Então, eu quero saber uma forma algébrica de representar os vetores que estão numa base em outra base. Então, o que a gente está fazendo aqui é, por exemplo, o vetor menos 3 e 3 nessa base aqui que eu vou chamar de base C, de base canônica, essas são as coordenadas dele. Ele é exatamente igual ao vetor 0, 3, só que na base B', que é essa base que é formada por esses dois vetores que estão aqui. E aí, então, vai surgir esse problema. E se eu quisesse representar todos, ou um conjunto de muitos vetores que estão na base vermelha, na base azul, como eu faria isso? E é isso que a gente vai estudar nessa aula. Bom, então aqui temos o primeiro exemplo, que é: tem uma base do R2 que é formada por esses dois vetores aqui, o mesmo que eu estava tratando anteriormente. Eu quero saber quais são as coordenadas do vetor 3, 1 com relação a essa base. Então, basicamente, o que eu tenho é o seguinte: na base canônica, que é a base azul, o vetor 3, 1 é esse vetor aqui,
que eu marquei em azul aqui agora. Eu quero saber quais são as coordenadas desse vetor com relação a essa base que eu marquei em vermelho. A gente pode analisar que as coordenadas desse vetor, elas vão ser alguma coisa. O x vai ser alguma coisa próximo de 2 e o y vai ser alguma coisa próximo de menos 1. Mas para eu saber como fazer isso algebricamente, eu tenho que pensar o seguinte: se esse vetor aqui, ele vai ser escrito, as coordenadas dele vão ser escritas com relação a essa base, isso significa que esse vetor pode ser escrito como uma combinação linear desses dois vetores que estão aqui. Assim como a gente fez as combinações lineares para esses vetores que estão aqui. Só que antes a gente utilizava como vetores da base 1, 0, 0 e 1. E esses valores que estavam multiplicando aqui na frente, eles são chamados de coordenadas em relação a uma base. E agora a gente vai ter que achar, então, quais são essas coordenadas com relação a essa nova base que foi colocada aqui. Então, o que a gente vai ter que fazer é escrever o vetor W como uma combinação linear do V1 e do V2. Então, o W ele vai ser um número qualquer multiplicado pelo V1 mais um outro número multiplicado pelo vetor, V2. E esses valores A e B, eles vão ser as coordenadas com relação à base que está sendo com a base que está sendo tratada agora, que é essa base que está aqui. Então, para a gente fazer isso, vamos substituir esses valores que estão aí. O W é o 3, 1. O A é o valor que eu quero descobrir. 1 e 1, mais B, que multiplica menos 1 e 1. Então, para resolver isso aqui, a gente sabe que 3 e 1 vai ser igual a menos B, vai estar na primeira coordenada, né? E na segunda coordenada, somando esses vetores, a gente vai ter A mais B. E dessa igualdade aqui, a gente vai encontrar que A menos B é igual a 3 e que A mais B é igual a 1. E aí, a gente pode resolver esse sistema linear para encontrar quais são os valores de A e B. Então, somando essas duas linhas aqui, a gente vai ter que 2A é igual a 4, ou seja, que o A vai ser igual a 2. E, além disso, se o A vale 2, a gente pode colocar isso aqui. Então, da segunda linha, dessa linha aqui, a gente vai ter que A mais... ou melhor, a gente tem que A mais B é igual a 1, então 2 mais B é igual a 1, portanto, B vale menos 1. O que é que isso significa? Significa que o vetor W nessa nova base que eu vou chamar, que eu já chamei de B', ele vai ter as coordenadas que são 2 e menos 1. Na base canônica, ele tem coordenadas 3, 1. Na base que é formada por esses vetores aqui, ele tem coordenadas 2 e menos 1. E é mais ou menos isso que a gente consegue visualizar aqui. Então, de uma forma geral, se eu quero sair da base canônica e ir para uma outra base qualquer, e eu quero saber quais são as coordenadas nessa outra base, ou nesse outro sistema de referência, que a gente também pode pensar na base dessa forma, a gente simplesmente pode escrever os vetores como uma combinação linear dos vetores da base que está sendo colocada em questão. E isso aqui significa, então, é claro que o vetor 3, 1, ele pode ser escrito como sendo 2 vezes o vetor 1, 1, mais menos uma vez o vetor menos 1 e 1, né? Então, esses valores que estão aqui na frente dos vetores que formam a base, eles são chamados de coordenadas com relação a essa base. Então, vamos fazer mais um exemplo para a gente ver
como a gente pode fazer essa mudança de base utilizando combinações lineares. Então, esse daqui eu escrevi um pouco mais formal, mas o exemplo é idêntico ao anterior. Tem uma base B' do R2, que ela é formada por aqueles vetores que nós estávamos tratando. E eu quero saber quais são as coordenadas do vetor menos 3 e 7 da base canônica nessa base B. Isso significa que eu tenho que pegar esse vetor W1 e escrever ele como uma combinação linear dos vetores V1 e V2. Então, o W1, que é menos 3 e 7, ele vai ser um valor qualquer, 1 e 1, mais outro valor qualquer, menos 1 e 1 multiplicado, ou mais outro valor multiplicado pelo menos 1 e 1. Então, daqui a gente vai encontrar que menos 3 precisa ser igual a A menos B e que 7 precisa ser igual a A mais B. Aí a gente tem esse sistema aqui. Para resolver esse sistema, a gente pode somar essas duas equações. Então, nós vamos ter aqui que 2A é igual a 4. Então, o A vai ser igual a 2. Se o A vale 2, vou pegar a segunda equação, que é A mais B igual a 7. Então, 2 mais B é igual a 7. Portanto, o B vale 5. Sabendo disso, a gente tem que o vetor W1 na base canônica, ele é exatamente igual a 2 vezes o vetor V1 mais 5 vezes o vetor V2. Isso significa, então, que o vetor W1 na base B', que eu vou escrever dessa forma, ele vai ter as coordenadas 2 e 5. E mais uma vez, para a gente entender isso, vamos tentar visualizar isso aqui. Então, na base canônica, o vetor tem coordenadas menos 3 e 7. Então, eu vou fazer de azul isso aqui. 3, 4, 5, 6, 7 está aqui. O menos 3 está aqui. Então, ele tem essas coordenadas aqui na base canônica, ou é esse ponto aqui da base canônica. Esse ponto aqui na base canônica, ele tem representação na nova base como sendo o que a gente encontrou aqui, as coordenadas 2 e 5, ou seja, 2 para esse vetor que representa o x e 5 para esse vetor que representa o y. E aí, para finalizar esse exemplo, agora eu tenho um caso ao contrário. Digamos que eu tenha um vetor na base B', que é o vetor 2 e 1. O vetor 2 e 1 na base B', a gente já representou ele aqui. É esse vetor que está aqui em vermelho. Agora, do contrário, eu quero saber quais são as coordenadas desse vetor com relação à base canônica, ou seja, a base que está em azul. Pelo meu desenho, a gente pode ver, deixa eu tentar focar aqui, a gente pode ver que esse vetor, ele parece que tem uma coordenada que é 1 para x e 3 para y. Para a gente ver isso, basta então que a gente saiba que esse vetor ele pode ser escrito na base B', se ele está na base B', a gente pode dizer então que ele é a mesma coisa que 2 vezes o vetor 1, 1, mais uma vez o vetor menos 1 e 1. E aí, então, isso aqui é o vetor U, né? Se a gente fizer esses cálculos aqui, esse vetor ele vai ser igual a 2, 2, mais menos 1 e 1, fazendo essa multiplicação. Portanto, o vetor U vai ter coordenadas 1 para x e 3 para y. E essas são as coordenadas do vetor
na base canônica. Então, para eu saber quais são as coordenadas dele na base canônica, basta eu fazer essa combinação dos vetores com a base que eu estou tratando originalmente. E aí, com isso, com esses exemplos, a gente chega ao problema da aula de hoje. O problema da aula de hoje é saber como transitar de uma base para outra, que não são somente essas bases, de uma forma eficiente. Porque sempre que eu tenho um vetor de uma base e eu quero saber quais são as coordenadas desse vetor numa base diferente, eu teria que fazer, então, essa resolução desse sistema aqui, escrever ele como combinação linear e resolver esse sistema linear, o que dá um certo trabalho se eu tiver muitos vetores para fazer, ou mesmo se eu estiver trabalhando com uma base que tenha mais vetores. Se eu tiver uma base que tem 3, 4 vetores, esse sistema fica grande e fica difícil de resolver. Então, o problema da aula de hoje é saber como mudar os vetores de base de uma forma eficiente, e é isso que a gente vai ver agora. Então, o nosso problema da aula de hoje é como encontrar um algoritmo que faça a gente mudar de base rapidamente. A gente vai ver já um spoiler, que esse algoritmo ele vai envolver a multiplicação de matrizes. Então, vamos lá. Digamos que eu tenha um vetor W e esse vetor ele está no Rn, certo? E ele também está escrito numa base B. Essa base B normal, assim, a gente vai chamar ela de base velha a partir de agora. E eu quero saber como que esse vetor ele vai ser representado numa base B', que eu vou chamar de base nova a partir de agora. E aí eu quero saber, então, quais são as relações do vetor W na base B, na base velha, e o vetor W na base B', que representa a base nova. Então, para a gente mostrar como vai funcionar como vão se relacionar esses vetores nessas duas bases, a gente vai trabalhar com o R2, que é mais fácil de trabalhar, né? Então, a gente sabe que uma base para o R2 ela é formada por dois vetores que são linearmente independentes. Então, vamos considerar que a base velha ela é formada pelos vetores V1 e V2, vetores quaisquer, e que a base nova ela é formada pelos vetores V1' e V2'. Então, vamos lembrar que tudo que tem linha a gente vai chamar de base nova, e o que não tem linha, os vetores que não têm linha, são vetores da base velha. E aí, o que é que eu vou fazer? Num primeiro momento, eu vou pegar o vetor V1, que é o vetor da base velha, e eu vou escrever ele com relação às coordenadas da base nova. Para eu escrever esse vetor V1, ou as coordenadas desse vetor V1 na base nova vão ser coordenadas AB qualquer, que eu também posso representar na forma de uma matriz coluna. E as coordenadas do vetor V2 na base nova também vão ser as coordenadas CD. E aí, como a gente viu anteriormente, se eu quero encontrar quais são esses valores de AB e CD, isso significa que eu preciso pegar o vetor V1 e escrever ele como uma combinação linear dos vetores da base nova. Ou se eu quero escrever esse vetor em relação a essa base, esse vetor aqui precisa ser uma combinação linear desses dois vetores que estão aqui. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou dizer que o vetor V1 ele é igual a um valor A que multiplica o V1' mais um valor B que multiplica o V2'. Então, é daqui que eu encontro esses valores A e B, né? E o vetor V2, da mesma forma, esse vetor aqui, na base nova, ele pode ser escrito como uma combinação linear, só que agora com esses dois valores aqui, que são diferentes, né? Como um C1 vezes o vetor V1',
ou C vezes o vetor V1', mais um D vezes o vetor V2'. Então, é assim que eu transformo esses vetores dessa base, ou como eu escrevo os vetores dessa base com relação a essa base aqui. Agora, vamos considerar que a gente tenha um vetor W qualquer, e esse vetor W é um vetor da base B. Se ele é um vetor da base B, eu vou dizer que esse W ele tem coordenadas K1 e K2, que é a mesma coisa que coordenadas K1 e K2 na forma de uma coluna. Agora, eu sei que esse vetor W na base velha, se ele é um vetor W de uma base velha, que pode ser uma base qualquer, isso significa que o W ele pode ser escrito como uma combinação linear desses dois vetores aqui, ou essas aqui são as coordenadas com relação a essa base. Então, o vetor W ele pode ser escrito como um K1 vezes o vetor V1 mais um K2 vezes o vetor V2, certo? Só que aí, a gente tem que eu escrevi o vetor V1 e o vetor V2 como sendo combinações lineares dos vetores da base nova. Então, o que eu vou fazer aqui é substituir nessa expressão, onde eu tenho V1 e V2, por essas coordenadas ou por essas combinações lineares dos vetores V1 e V2 na base nova. Isso significa que o vetor W ele pode ser escrito como sendo um K1 vezes o vetor V1, que está sendo escrito como A vezes V1', mais B vezes V2', mais um K2 que multiplica o vetor V2, que eu escrevi dessa forma. C vezes V1', mais D vezes V2'. E aí, se a gente analisar isso aqui de uma forma um pouco mais cuidadosa, a gente pode colocar o vetor V1' e o vetor V2' em evidência. Colocando esses vetores em evidência, ou seja, escrevendo o W. Esse W é um vetor, né? Não estou colocando aqui. Esse vetor W da base antiga, o que eu estou fazendo aqui é transformar ele para a base nova, mas com um procedimento genérico, né? Então, se eu puser o V1' em evidência, esse V1' ele vai multiplicar o K1 vezes A, e ele também vai multiplicar o K2 vezes C. Se eu puser agora o vetor V2' em evidência, esse V2' ele vai multiplicar o K1 vezes B, mais o K2 vezes D. E o que é que isso significa? Significa que eu escrevi o vetor W como uma combinação linear dos vetores da base nova, da base formada pelo V1' e pelo V2'. Poderia ter colocado eles aqui no final para ficar mais evidente como anteriormente. Mas a gente vai escrever isso aqui da seguinte forma, então, que o vetor W na base nova, ele vai ter as seguintes, ele vai ser uma combinação linear desse vetor e desse vetor. E qual que vai ser a primeira coordenada desse vetor? A primeira coordenada desse vetor vai ser K1 vezes A mais K2 vezes C. E esse K é um valor, esses Ks, lembra que são os valores do W na base antiga e o A e o C são os valores do vetor V1 escritos com relação à base nova. E a segunda coordenada desse vetor vai ser
K1 vezes B mais K2 vezes D. E aí, a gente pode perceber ainda que isso aqui pode ser escrito como uma multiplicação de duas matrizes. E essas duas matrizes são as seguintes. As matrizes A, B, C e D, que multiplica o vetor K1 e K2. Então, o que é que a gente está dizendo com isso aqui? Que se eu tenho um vetor que ele está numa base velha e eu quero transformar esse vetor para uma base nova, uma base B', basta que eu multiplique uma matriz pelas coordenadas desse vetor. Agora, quem é essa matriz? Essa matriz é a matriz ABC. A gente vai dizer que essa daqui é uma matriz de mudança de base. É uma matriz mudança de base. E a gente pode dizer ainda que essa matriz mudança de base, geralmente o livro vai chamar ela de matriz P, que é uma matriz de permutação, é uma matriz que vai ir da base B para a base B'. E aí, qual é o nosso problema, então? É encontrar quem é essa matriz aqui. Quem é essa matriz que é formada pelos vetores A, B, C e D. Ou quem são os valores A, B, C e D que vão transformar os vetores de uma base para outra base. Mas a gente vê por esse desenvolvimento aqui que esses valores A, B, C e D, eles são exatamente as coordenadas dos vetores velhos da base velha com relação aos vetores da base nova. Então, o que a gente precisa fazer para transformar qualquer vetor de uma base velha para uma base nova é, primeiro passo, encontrar quais são as coordenadas dos vetores da base velha em relação à base nova, ou seja, encontrar quem são os valores de A, B, C e D, e depois que eu tiver essa matriz montada, o que eu preciso fazer simplesmente é uma multiplicação matricial, ou seja, multiplicar essa matriz pelas coordenadas do vetor na base velha, e aí com essa matriz eu vou transformar qualquer vetor de uma base velha para uma base nova, sem precisar ficar sempre resolvendo um sistema linear. Então, só para frisar, a gente tem que lembrar que esses valores que estão aqui nas colunas, eles são as coordenadas dos vetores da base velha com relação à base nova. Então, isso aqui é o primeiro vetor escrito como combinação linear dos vetores da base nova. Esse daqui é o segundo vetor escrito como combinação linear dos vetores também da base nova. E aí a gente vai utilizar aquele primeiro exemplo para encontrar então essa matriz de mudança de base que vai ajudar a gente a fazer os cálculos de uma forma um pouco mais rápida se a gente tiver vários vetores para transformar. Então, olha só, temos uma base que é uma base velha, que é formada por esses vetores aqui, os vetores da base canônica, e uma base nova que é formada por esses vetores aqui, que não são uma base canônica, que são aquele gráfico, aquele sistema em vermelho que eu fiz. Eu quero encontrar a matriz de mudança de base de B1 para B2, ou seja, eu quero encontrar a matriz que vai da base B1 para a base B2. Então, analisando o que nós fizemos anteriormente, a gente vai ter que resolver dois sistemas lineares a princípio. Escrevendo os vetores da base velha como combinação linear dos vetores da base nova. Então, eu vou até deixar aqui para a gente visualizar o que a gente precisa fazer. O que eu preciso fazer é pegar os vetores da base velha, que nesse caso são os vetores 1, 0 e os vetores 0 e 1, e escrever eles como combinação linear desses dois vetores que estão aqui, ou seja, como um A que multiplica 1, 1, mais um B que multiplica menos 1 e 1,
isso daqui como um A que multiplica um 1 mais um B que multiplica menos 1 e 1. E aí, vamos fazer isso daqui, então. Dessa primeira linha aqui, a gente vai ter, então, que... A gente vai ter um sisteminha que ele vai ser dessa forma aqui. 1 vai ser igual a menos B, e que 0 vai ser igual a mais B. Disso que a gente tem aqui embaixo, a gente vai encontrar que 0 é igual a menos B e que 1 é igual a mais B, né? 1A mais 1B, multiplicando coordenada a coordenada. E aí, a gente precisa resolver esses dois sistemas. Eu vou passar um traço aqui no meio para essas coisas não ficarem misturadas. Então, para resolver esse sistema aqui, eu vou fazer isso aqui direto, depois eu vou voltar nesse exercício, porque eu quero chamar a atenção para mais uma coisa aqui. Mas, enfim, a gente sabe que a gente pode somar essas duas linhas, e aí a gente vai encontrar que 2A é igual a 1. Portanto, o A vai ser igual a 1 meio. E se a gente sabe que o A é igual a 1 meio, eu passo isso para o outro lado, a gente vai encontrar que o B é igual a menos 1 meio. Desse sistema aqui, a gente vai encontrar que 2A é igual a 1, e disso, somando essas duas linhas, né? E disso a gente vai encontrar que o A é igual a 1 meio. Se o A é igual a 1 meio, vou passar esse A para cá, ele vem para cá, vai ficar negativo, esse menos 1 passa para cá dividindo, então o B vai valer 1 meio positivo. Aqui não era... Desculpa, gente. Aqui não era A e B, né? Aqui eu tô fazendo uma combinação linear, mas essa combinação linear, ela é diferente. Ela tem que ser formada por valores diferentes. Então, são C e D, né? Pra gente montar a matriz. Então, olha só. Isso aqui deve ser C e D. Isso aqui deve ser tudo C e D. Não vai alterar os resultados que a gente fez, mas vai ficar mais fácil para a gente montar a matriz. Então, o A é C, então aqui é C, e aqui é D. Percebam que eu só estou chamando de letras diferentes, porque quando eu for montar essa matriz aqui, que é a matriz de mudança de bases, eu quero colocar aqui A e B e aqui C e D, é só para ficar dessa forma, mas não faria diferença se eu tivesse feito sabendo que essa primeira coluna precisa ser as coordenadas do primeiro vetor e a segunda coluna precisa ser as coordenadas do segundo vetor. Então, a minha matriz P, que vai da base B1 para a base B2, vai ser essa matriz aqui. Aqui na primeira coluna, eu vou ter as coordenadas do primeiro vetor, que são 1 meio e menos 1 meio. E aqui, então, isso aqui são as coordenadas do vetor V1 com relação à base nova. E aqui eu vou colocar as coordenadas do vetor V2 com relação à base nova. E as coordenadas do vetor V2 são 1 meio e 1 meio. E aí, então, essa daqui é a minha matriz de mudança de base. E com essa matriz, eu vou poder transformar esses vetores aqui de uma forma mais rápida, fazendo simplesmente uma multiplicação matricial. Porque, como a gente viu, se eu tenho um vetor, que é esse vetor aqui, de uma base velha, e eu quero passar ele para uma base nova, basta eu multiplicar a matriz de mudança de base por esse vetor. Então, é isso que a gente vai fazer com esses dois vetores que estão aqui. Para esse caso aqui, a gente vai pegar, então, a matriz de mudança de base, 1 meio, menos 1 meio, 1 meio e 1 meio.
e vai multiplicar por esse vetor aqui, só que na forma de coluna, né? Para eu poder fazer a multiplicação de matrizes. Então, isso aqui vai ser igual a 1 meio vezes 3 vai dar 3 meios mais 1 meio vai dar 4 meios, e 4 meios dá 2. Depois, menos 1 meio vezes 3 vai dar menos 3 meios. Menos 3 meios menos 1 meio vai dar menos 2 meios. E menos 2 meios é igual a menos 1. Ou seja, o vetor que estava na base canônica, que tem coordenadas 3 e 1, nessa nova base, ele tem coordenadas 2 e menos 1. Na verdade, eu peguei esses exemplos aqui, que são os exemplos que a gente já tinha feito aqui, olha. Esse daqui era o vetor na base velha. E transformando ele para a base que está em vermelho, eu vou ter 2 para isso e menos 1 para isso, que é mais ou menos o que a gente já tinha visto aqui. Só estou usando isso para confirmar para confirmar os nossos resultados, né? E depois, para o segundo caso, a gente teria a mesma coisa. 1 meio menos 1 meio, 1 meio e 1 meio multiplicado por esse vetor aqui. Menos 3 e 7. Então, isso vai ser 1 meio vezes menos 3 dá menos 3 meios, mais 7 meios, isso vai dar 4 meios, né? Menos 3 mais 7, 4 meios. E 4 meios dá 2. E aqui nós vamos ter menos 3 meios vezes 1 meio, ou menos 1 meio vezes 3 vai dar 3 meios, mais 7 meios dá 10 meios, e isso dá 5. Então, o vetor menos 3 e 7 na nova base, ele tem coordenadas 2 e 5. E é o que a gente já tinha visto aqui também, ó. Menos 3 e 7 nessa base tem coordenadas 2 aqui e 5 aqui na base nova. Então, encontrando essa matriz de mudança de base, a gente vai conseguir transformar os vetores de uma forma mais rápida, certo? E aí, para terminar isso aqui, existe um algoritmo que a gente pode utilizar para fazer essas contas aqui, porque essas contas são um pouquinho demoradas, né? De uma forma ainda mais rápida. E a gente vai utilizar esse próprio exemplo para montar esse algoritmo. Bem, eu vou fazer de lápis, porque depois eu vou apagar isso aqui. Eu gostaria que vocês percebessem o seguinte, que isso que eu tenho aqui é um sistema linear, certo? Sendo um sistema linear, eu posso representar esse sistema linear na forma matricial. Na forma matricial, esse sistema linear, ele seria representado da seguinte forma. Ele seria representado como 1 e menos 1, e 1 e 1. E aí, aqui no outro lado, eu teria 1 e 0. Só que aqui, os vetores, eles estão... a gente trocou, né? Geralmente, isso que está aqui fica na direita. Depois, se eu analisar isso que eu tenho aqui, esse sistema linear que tem aqui, se eu for transformar ele para uma forma matricial, a gente teria o seguinte sistema linear. 1 e menos 1, 1 e 1, pegando os coeficientes, né? E do outro lado, a gente teria 0 e 1. Se eu fosse resolver isso aqui por eliminação gaussiana, vocês devem concordar comigo que os passos para escalonar essa matriz aqui são exatamente iguais aos passos para escalonar essa matriz que está aqui. Então, as operações que eu faço aqui são as mesmas operações que eu faço aqui. O que vai diferenciar são os dados que estão nesse lado que está aqui. Então, a gente poderia escrever essas matrizes, as duas de uma vez só, fazendo assim, 1 e menos 1, 1 e 1, e aqui eu vou colocar um pontilhadinho, 1 e 0, e aqui 0 e 1. E aí,
o que acontece? Se eu for escalonar essa matriz aqui, eu preciso zerar esse valor que está aqui. Concordam comigo? Concordam sim. Então, eu vou fazer menos a linha 1 mais a linha 2 para zerar esse valor. Só que eu vou fazer essas operações para tudo isso aqui, né? Porque essa matriz e essa são iguais, então eu já vou fazer para essas duas colunas que estão aqui também. Então, nós vamos ter que a primeira linha vai ficar igual. Aqui nós vamos ficar com 0. Menos isso, mais isso, nós vamos ficar com 2. Depois, menos isso, mais isso, menos 1 aqui e 1 aqui. E aí, se a gente quisesse uma solução completa para esse sistema, a gente poderia fazer a eliminação de Gauss-Jordan aqui. A eliminação de Gauss-Jordan pede para que eu deixe esse lado aqui na forma de uma matriz identidade. Para deixar na forma de uma matriz identidade, então, agora eu preciso fazer com que esse valor aqui seja 1. Para que esse valor seja 1, eu preciso simplesmente dividir a segunda linha por 2. Opa, não é aqui que está o pontilhado. O pontilhado está aqui e aqui. Dividindo essa linha aqui por 2, nós vamos ter isso aqui e isso aqui. E aí, ainda, para eu deixar na forma de Gauss-Jordan, esse número aqui precisa ser zerado agora. Para zerar esse número aqui, o que a gente vai fazer é simplesmente somar a segunda linha com a primeira e substituir a primeira linha. Então, eu vou fazer a linha 2 mais a linha 1 e substituir a linha 1. Vai ficar pequenininho aqui embaixo. Então, fazendo 0 mais 1, eu vou ficar com 1, menos 1, ou 1 mais menos 1, 0. Aqui, menos 1 meio mais 1, isso vai ficar 1 meio. E aqui, 1 meio mais 0 vai ficar 1 meio. E aqui eu vou ficar exatamente com a mesma matriz. E por que é que eu estou fazendo isso aqui com vocês? Eu estou fazendo isso aqui com vocês para mostrar que quando eu faço a eliminação dessa forma aqui, ou quando eu, no final, o que eu obtenho é exatamente no lado direito dessa matriz aqui, nesse lado aqui, a gente obtém a matriz de mudança de base, que é essa matriz que estava aqui. Então, a partir disso daqui, a gente vai estabelecer um algoritmo para encontrar a matriz de mudança de base de uma forma bastante eficiente para encontrar essa matriz aqui sem precisar resolver 2, 3 ou 4 sistemas lineares. Como que vai ser esse algoritmo? Esse algoritmo que a gente vai fazer agora, ele vai seguir sempre os mesmos passos que a gente fez aqui. Olha só o que aconteceu. A primeira coisa que a gente precisa fazer é montar uma matriz, e nessa matriz, olha só como que ela ficou organizada. Essa matriz que a gente organizou, na primeira, ela era uma matriz que ela era dividida em duas partes. Na primeira parte, eu tenho exatamente quais são os vetores que estão na base nova. Então, nesse lado direito da matriz, eu coloquei os vetores na forma de coluna da base nova. Na segunda parte da matriz, eu coloquei quais são os vetores na forma de coluna da base velha. Então, base velha sem a linha, né? Segunda coisa que eu fiz toda a eliminação na forma de Gauss-Jordan. A eliminação de Gauss-Jordan. Para que eu fiz a eliminação de Gauss-Jordan? Para que essa matriz aqui seja reduzida à forma de identidade e desse lado aqui, eu encontrei uma matriz que foi uma matriz transformada. E essa matriz que eu encontrei, ela é exatamente a matriz de mudança de base da base velha para a base nova.
E aí, com isso, então, a gente tem, tem uma forma de encontrar a matriz de mudança de base fazendo simplesmente operações com linhas em uma matriz. Certo, pessoal? Eu vou fazer mais um exemplo disso para que a gente fixe esses conceitos e termine essa aula, então. Para finalizar, então, eu vou resolver fazer um último exemplo. Esse último exemplo, na verdade, é o exercício número 19. Com isso, a gente vai familiarizar com o que a gente tem na linguagem do livro e o que nós vimos de linguagem da aula. Então, esse exercício está na página 431, como vocês podem ver, e a gente vai resolver todas essas letras que estão aí. Na letra A, a gente precisa encontrar a matriz de transição que vai da base B2 para a base B1. Lembre, então, que, de acordo com o que nós vimos anteriormente, a gente trabalhava com base nova e base velha. O nova era o que tinha linha, né? Então, aqui, a base nova é a base B1 e a base velha é a base B2, nesse caso. Sempre o para onde a gente está chegando é a base nova, né? Então, é o B2 chegando na base B1. E aí, então, a gente só precisa utilizar aquele algoritmo e montar uma matriz que vai ter 2 linhas e 4 colunas. Na primeira parte da matriz, a gente vai ter os vetores da base nova. Nesse caso, a base nova é a base B1. Então, nós vamos ter os vetores 2 e 2, e eles têm que estar na ordem certa também, e 4 e menos 1. E agora, os vetores da base velha, que são 1 e 3, e menos 1 e menos 1. Percebam que essas bases são bases bem estranhas, né? E não são retangulares, então se a gente for pensar nisso aqui geometricamente, mas não faz diferença para a gente fazer os cálculos. Então, o que a gente precisa fazer agora é transformar esse lado da matriz na matriz identidade. E esse lado aqui, como resultado, vai ser a matriz de transição que a gente está procurando. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar esse número que está aqui em um número 1. Então, a primeira linha vai ser toda dividida por 2, né? Então, aqui a gente vai ficar com 1, 2, 1 meio e menos 1 meio. Depois, para zerar esse valor que está aqui, a gente precisa fazer... vou copiar isso aqui para não ter problema. Para zerar esse valor que está aqui agora, a gente faz menos 2 vezes a linha 1 mais a linha 2. Então, menos 2 vezes a linha 1 mais a linha 2, a primeira linha vai ficar igual. E aí, aqui a gente vai ficar com 0. Aqui, menos 4 menos 1, isso vai dar menos 5. Menos 2 vezes 1 meio vai dar menos 1, mais 3, nós vamos ter 2. E aqui a gente vai ficar com 1 menos 1, 0 aqui. E aí, esse valor aqui precisa ser transformado em um 1. Então, a gente vai multiplicar a segunda linha por menos 1/5. A primeira linha vai continuar igual. Essa vai ser 0, aqui 1, aqui a gente vai ter menos 2/5 e aqui 0. E aí agora o que a gente vai fazer é zerar esse valor que está aqui, utilizando a de baixo como referência. Então, menos 2 vezes a linha 2 mais a linha 1. E aí, nós vamos ter o seguinte, a de baixo vai ficar igual... menos 2/5 e 0. E aqui a gente vai ter menos 2 vezes 0 mais 1, 1. Menos 2 vezes 1 mais 2, 0. Menos 2 vezes 2/5 vai dar 4/5 mais 1 meio. Vou ter que pensar agora. 4/5 mais 1 meio. Isso aqui vai ficar tudo sobre 10. Então, aqui por 2 vai dar 8. Mais vezes 5, 13/5. E aqui a gente vai ter
2 vezes 0 mais menos 1 meio, então, menos 1 meio. Então, a matriz de transição da base B2 para a base B1 é a matriz 13 quintos, menos 1 meio, menos 2 quintos e 0. Se todos os cálculos que eu fiz estão corretos, né? E aí, a gente precisa fazer a mesma coisa na letra B, só que a gente precisa, na letra B, encontrar a matriz de transição da base B1 para a base B2. Então, agora, a base B2 é a base nova e a base B1 é a base velha. Pensando no algoritmo que nós tínhamos, então, a nossa matriz, que a gente vai fazer a redução, ela vai ser como essa, só que a gente vai trocar de lugar as duas matrizes, né? Então, aqui eu vou ficar com 1 e 3, menos 1 e menos 1. E aqui a gente vai ficar com 2, 2, 4 e menos 1. E aí, vocês vão fazer todos os cálculos, como foi feito, e chegar na outra matriz. Ops, nem tá aparecendo, né? Agora sim. Depois de fazer isso, na letra C, vocês precisam confirmar que a matriz que vocês vão encontrar nesse desenvolvimento aqui é a inversa dessa matriz aqui. Não falei para vocês nessa aula, mas sempre que a gente está construindo uma matriz de transição de uma base para outra, então, se eu construo de uma base nova para uma base velha, ou de uma base velha para uma base nova, e se eu quero ir da base, se eu quiser fazer o caminho contrário, eu posso encontrar a inversa dessa matriz para não precisar fazer todo esse cálculo de novo, porque às vezes é mais rápido encontrar a inversa. Às vezes, como falei, né? Na letra C, a gente quer encontrar a matriz de coordenadas para W igual a 5 e menos 3 em relação a B1. Bom, percebam que esse vetor W, que tem coordenadas 5, 3, ele não está sendo explicitado qual é a base que ele está. Ou seja, ele é um vetor que está na base canônica. E aí, a gente quer encontrar, então, esse vetor na base B1. Para encontrar ele na base B1, significa que eu vou ter que pegar o vetor 5, 3 e escrever ele como uma combinação linear dos vetores da primeira base. Ou seja, como uma combinação linear do 2, 2 e do 4 e menos 1. E aí, fazendo isso aqui, a gente vai ter que 5,3 vai ser igual a 2A mais 4B. Na primeira coordenada, né? Se eu pegar e somar as primeiras coordenadas, e 2A menos B. Então, a gente vai montar um sistema linear que vai ser 5 igual a 2A mais 4B e 3 igual a 2A menos B. E aí, para eu encontrar os valores de A e B, ou seja, as coordenadas desse vetor na base que é formada por esses vetores, na base B1, a gente precisa resolver isso aqui. Então, para resolver isso aqui, eu posso fazer menos essa linha mais essa linha. Então, fazendo, ou menos 5 mais 3, isso vai dar menos 2, menos isso mais isso vai dar 0, e menos isso mais isso vai dar menos 5B. Então, o meu B vai ser 5 meios. Se o meu B vale 5 meios, eu vou pegar a segunda equação, que diz que 3 é igual a 2A menos B. Então, aqui eu vou ter menos 5 meios, vem para cá, mais 5 meios igual a 2A. Eu vou continuar nesse cantinho aqui. Então, aqui vai dar 6 meios mais 5 meios, isso vai dar 11 meios igual a 2A, então o A vai ser igual a 11 quartos. Então, o vetor W na base B1, ele tem as coordenadas 11 quartos e o valor do B
5 meios. Agora, o que a gente precisa, a primeira parte do exercício já foi feita, que é encontrar as coordenadas dele em relação à base B1. E agora, eu preciso utilizar essa matriz, a matriz P, que vai da base 1 para a base 2, para calcular quais são as coordenadas desse vetor na base 2. Para fazer isso, a gente vai utilizar o procedimento que a gente viu antes daquele algoritmo, né? Então, agora o que a gente vai fazer é pegar a matriz de transição da base B1 para a base B2 e multiplicar pelo vetor W, que é isso aqui, na base B1. Então, essa matriz aqui a gente encontrou, determinou ela aqui, é 13 quintos e menos 2 quintos e menos 1 meio e 0. E isso aqui vai multiplicar o vetor W, que precisa estar na forma de coluna. E aí a gente precisa fazer uma multiplicação de matrizes aqui, né? Então, a gente vai ter 3 quintos vezes 11 quartos e menos 1 meio vezes 5 meios. E aí, para a primeira coordenada, eu vou deixar esses cálculos para vocês fazerem. Da mesma forma, multiplica aqui e aqui para encontrar a segunda coordenada. E aí, com isso, então, eu vou deixar esse exercício para vocês terminarem. Ele vai ser um dos exercícios que vocês precisam me entregar. E com isso a gente finaliza a aula de hoje. Lembrem-se que na aula de hoje nós vimos que as bases dos espaços vetoriais elas podem ser várias e que a gente está acostumado a utilizar a base canônica porque os vetores eles são escritos de uma forma simples e é fácil de encontrar as coordenadas em relação àquela base, né? Porque a base é formada por um 0, 0 e 1, e porque os vetores são unitários, e porque eles são ortogonais e tudo mais. Mas não existe somente essa base para um espaço vetorial, ou só bases canônicas para espaços vetoriais, existem outras bases. E a gente viu, então, como representar vetores em outras bases e como transitar entre as bases, utilizando, então, essas operações com as linhas de matrizes e, por último, também aqui como utilizar as matrizes de transição para fazer essas transições de uma forma mais rápida e eficiente. Como atividade para vocês, eu vou deixar 3 exercícios. Um deles é o número 19, o outro deles é o número 1 e o outro é o número 15. Então, os exercícios que vocês precisam me entregar dessa aula são o número 1, o número 15 e o número 19, que já está começado. Bom trabalho a todos e qualquer dúvida é só me chamar.